A Segunda Guerra Mundial não foi apenas uma guerra de tanques, navios e soldados. Foi também a guerra que transformou a aviação para sempre. Em 1939, quando o conflito começou na Europa, os aviões já não eram mais máquinas frágeis de madeira e tecido como nos tempos dos pioneiros. Eles haviam se tornado armas rápidas, organizadas e decisivas. Logo na invasão da Polônia, o mundo viu uma nova forma de guerra. Aviões, tanques, rádio e velocidade trabalhando juntos. Essa ideia ficou conhecida como Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago. Os bombardeiros atacavam centros de comunicação, pontes e posições militares, enquanto caças protegiam o avanço. O avião deixou de ser apenas apoio e passou a ser parte central da estratégia. Poucos meses depois, em 1940, a França caiu rapidamente e a Grã-Bretanha ficou diante de uma ameaça gigantesca. Era preciso impedir uma invasão, e para isso o controle do céu era fundamental. Foi nesse momento que nasceu uma das batalhas aéreas mais famosas da história, a Batalha da Grã-Bretanha. De um lado, a Luftwaffe alemã, com bombardeiros e caças como o Messerschmitt Bf-109. Do outro, a RAF britânica, defendendo seu território com Spitfires e Hurricanes. Mas a vitória britânica não veio apenas da coragem dos pilotos. Veio também da organização. O radar Chain-Home detectava formações inimigas se aproximando, o sistema de comando direcionava os caças para o lugar certo e operadores em salas de controle moviam marcadores em grandes mapas. A guerra aérea estava ficando tecnológica. Durante o dia, caças se enfrentavam sobre o Canal da Mancha. À noite, Londres sofria com a Blitz, uma campanha de bombardeios que mostrou ao mundo o peso psicológico da guerra pelo ar. Mesmo assim, a Grã-Bretanha resistiu. E aquela batalha provou uma lição decisiva. Nenhum exército poderia vencer sem disputar o domínio do céu. No Mediterrâneo, outra mudança importante acontecia. Em Taranto, aviões torpedeiros lançados de porta-aviões britânicos atacaram navios italianos em 1940. A operação mostrou que aeronaves embarcadas podiam ameaçar frotas inteiras. Essa lição seria levada a um nível ainda maior no Pacífico. Enquanto isso, no norte da África, a aviação lutava contra um inimigo silencioso, o ambiente. Areia, calor, pistas improvisadas e manutenção difícil tornavam cada missão um desafio. Aviões como o P-40 Warhawk operavam em condições duríssimas, apoiando tropas e atacando linhas de suprimento. Na frente oriental, a guerra aérea ganhou outra escala. Em 1941, com a invasão alemã da União Soviética, milhares de aeronaves foram lançadas em combate sobre campos, cidades, florestas e neve. O clima extremo destruía motores, congelava equipamentos e obrigava mecânicos a trabalhar em condições quase impossíveis. Ali também surgiram histórias impressionantes, como as aviadoras soviéticas conhecidas como Night Witches, que voavam biplanos leves em missões noturnas, muitas vezes em silêncio, usando a simplicidade da aeronave como vantagem. Em Stalingrado, a aviação atacava, transportava, observava e tentava sustentar operações em uma das batalhas mais brutais da guerra. Mas em dezembro de 1941, o conflito mudou de escala mundial. No Pacífico, aviões japoneses decolaram de porta-aviões e atacaram Pearl Harbor. A imagem era clara. O porta-aviões havia se tornado uma arma estratégica capaz de levar poder aéreo a milhares de quilômetros de distância. A entrada dos Estados Unidos na guerra transformou a produção aeronáutica. Fábricas passaram a fabricar aviões em ritmo gigantesco. Operários e operárias montavam fuselagens, asas, motores e instrumentos em linhas de produção que mudaram o equilíbrio industrial do conflito. Surgiram em números enormes bombardeiros como o B-17 Flying Fortress e o B-24 Liberator. Na Europa, esses aviões voavam em grandes formações para atacar alvos industriais, refinarias, ferrovias e fábricas. Mas as missões eram perigosíssimas. Tripulações enfrentavam caças inimigos, artilharia antiaérea, frio extremo e voos longos sobre território hostil. Dentro de um B-17, cada homem tinha uma função vital: piloto, copiloto, navegador, bombardeador, operador de rádio
e artilheiros. A guerra aérea exigia precisão, disciplina e resistência emocional. Durante muito tempo, os bombardeiros aliados sofreram perdas severas, porque os caças de escolta não conseguiam acompanhá-los até o fim das missões. Isso começou a mudar com a chegada do P-51 Mustang, especialmente quando equipado com tanques externos. Ele podia escoltar bombardeiros por distâncias muito maiores, enfrentar caças alemães e ajudar a reduzir as perdas. No céu noturno da Europa, os britânicos usavam bombardeiros Lancaster em missões de longo alcance. A navegação era difícil, a defesa inimiga era intensa e a guerra aérea assumia um caráter industrial. Não era apenas avião contra avião, era produção contra produção, combustível contra combustível, estratégia contra estratégia. No Pacífico, a aviação naval decidiu batalhas inteiras. No Mar de Coral, frotas se enfrentaram principalmente por meio de aviões, muitas vezes sem os navios inimigos se avistarem diretamente. Em Midway, em junho de 1942, reconhecimento, inteligência e aviação embarcada mudaram o rumo da guerra no Pacífico. Bombardeiros de mergulho americanos atingiram porta-aviões japoneses em um momento decisivo, mostrando que o domínio do ar sobre o mar podia decidir o destino de uma campanha inteira. Depois disso, a guerra avançou de ilha em ilha. Pistas eram construídas em locais remotos, muitas vezes em condições improvisadas. Aviões como o F-4U Corsair e o F-6F Hellcat tornaram-se ícones do combate no Pacífico, enfrentando o ágil Zero japonês e protegendo forças navais e terrestres. No Atlântico, a aviação também teve papel vital. Comboios aliados precisavam atravessar o oceano, levando alimentos, armas, combustível e tropas. Submarinos alemães tentavam cortar essa linha de vida. Aeronaves de patrulha, como o Catalina e o B-24 Liberator, ajudaram a fechar a chamada lacuna aérea do Atlântico, usando radar, vigilância e longo alcance para proteger navios. Em outra parte do mundo, aviões de transporte C-47 e C-46 voavam sobre o Himalaia, na rota conhecida como The Hump, levando suprimentos para a China. Era uma das rotas mais perigosas da guerra, com montanhas, gelo, tempestades e pouca margem para erro. A aviação de transporte mostrou que vencer uma guerra não dependia apenas de caças e bombardeiros, dependia também de logística. No dia D, em 6 de junho de 1944, a aviação aliada atingiu uma escala impressionante. Antes do desembarque na Normandia, aviões C-47 levaram paraquedistas durante a noite. Depois, caças e bombardeiros atacaram linhas de comunicação, pontes, estradas e posições estratégicas. Mas a tecnologia não parava. Em 1944, a Alemanha colocou em operação o Messerschmitt Me-262, o primeiro caça a jato operacional em combate. Ele era muito mais rápido que os caças a hélice e parecia pertencer a outra era. O Smithsonian observa que o Me-262 superava o desempenho de todos os caças da Segunda Guerra e era cerca de 190 km por hora mais rápido que o P-51 Mustang. Mas ele chegou tarde demais, em um momento em que a Alemanha sofria com falta de combustível, bombardeios, problemas de produção e decisões estratégicas ruins. Ainda assim, o Me-262 apontava para o futuro, a era dos jatos. Outras armas também anunciavam um mundo novo. A V-1, uma bomba voadora com motor pulso-reator, e a V-2, um foguete balístico, mostraram como a tecnologia da guerra caminhava para velocidades e altitudes cada vez maiores. Eram armas terríveis, mas suas tecnologias influenciariam o pós-guerra, inclusive a aviação a jato e a exploração espacial. No Pacífico, outra máquina representava o extremo da engenharia daquele período, o B-29 Super Fortress. Ele era enorme, avançado, com cabine pressurizada, torres de tiro controladas remotamente e capacidade de voar longas distâncias. A partir das Ilhas Marianas, B-29s podiam alcançar o Japão. Em agosto de 1945, o Enola Gay lançou a bomba atômica sobre Hiroshima, e dias depois, o Boxcar lançou outra sobre Nagasaki. É impossível contar essa história sem reconhecer seu peso humano e moral. A aviação havia chegado a um ponto em que uma única aeronave podia carregar uma arma capaz de mudar a história do mundo. A guerra terminou, mas nada voltou a ser como antes. Em 6 anos, a aviação avançou décadas. Radar, motores mais potentes, navegação, pressurização, porta-aviões, transporte aéreo,
bombardeiros estratégicos e jatos mudaram para sempre a forma de voar. Muitas tecnologias desenvolvidas ou aceleradas pela guerra foram depois adaptadas para a aviação civil. E também deixou uma lição poderosa. A mesma genialidade humana capaz de criar máquinas extraordinárias precisa ser guiada por responsabilidade. Porque no céu da guerra nasceu grande parte da aviação moderna, mas também uma das memórias mais duras da humanidade.